O jantar de ação de graças na casa dos meus pais sempre tinha sido um teste de paciência, mas este ano estava se mostrando especialmente desafiador. Meu irmão Derek vinha fazendo comentários provocativos a noite inteira sobre meu estilo de vida misterioso e meu comportamento reservado, se preparando para algo. Eu podia ver isso pelo jeito que ele ficava olhando para o celular, aquele sorriso satisfeito nos cantos da boca. Então, irmãozinho, disse Derek, pousando o garfo com uma casualidade exagerada, finalmente descobriu o que você tem escondido. Levantei o olhar do prato, onde estava focado no meu peru. É mesmo? Oh, com certeza, continuou Derek, elevando a voz e atraindo a atenção de todos à mesa, mamãe, papai, nossa irmã Raquel e o marido dela, Tom. Eu venho te observando nos últimos 2 anos. Sempre desviando de perguntas sobre onde você mora, o que faz, porque nunca está disponível para eventos da família. Decidi que era hora de descobrir algumas respostas. Minha mão se apertou levemente no garfo, mas mantive a voz firme. Derek, o que você fez? O que eu deveria ter feito há muito tempo, anunciou, tirando o celular do bolso. Eu te segui até em casa mês passado. Observei em qual apartamento você entrou. E hoje, enquanto você vinha pra cá, fiz uma visitinha ao seu lugar. A mesa ficou em silêncio. A mão da mamãe voou até a boca. Raquel parecia chocada. A expressão do papai era difícil de decifrar, algo entre preocupação e curiosidade. Você invadiu meu apartamento, disse eu, em voz baixa. Não era uma pergunta, ele respondeu. Sua porta não era exatamente o Fort Knox, riu Derek, começando a deslizar pelas fotos no celular. Demorei uns 2 minutos para abrir a fechadura. E sabe o que eu encontrei? Seu misterioso escritório em casa, aquele que você sempre mantém em segredo. Ele virou o celular para a mesa, mostrando uma foto de móveis revirados, papéis espalhados e gavetas abertas. Meu estômago afundou, mas mantive a expressão neutra. Revirei o lugar inteiro, continuou Derek, seu orgulho atingindo novos patamares. Passei por todas as gavetas, arquivos, armários trancados. Quer saber o que eu descobri? Perguntou ele. Nada. Absolutamente nada de interessante. Nenhum documento de negócio secreto. Nenhuma prova de qualquer negócio obscuro que eu tinha certeza de que você estava envolvido. Só papelada entediante, um laptop com senha que não consegui quebrar e algumas medidas de segurança seriamente paranoicas para alguém que se diz consultor freelance. Ele é mesmo, Derek. Raquel suspirou. Você realmente invadiu a casa dele? Ele vem mentindo para essa família há 2 anos. Chamadas misteriosas. Mudanças repentinas. Nunca nos dizendo onde mora. Eu tinha todo o direito de descobrir o que ele estava escondendo, rebateu Derek. Papai pigarreou. Filho, Alex, Derek tem um ponto. Você tem sido muito reservado. Pode culpá-lo por estar curioso? Deixei o garfo cuidadosamente no prato e peguei o celular. Com licença, um instante. Preciso fazer uma ligação. Ah, lá vamos nós. Derek revirou os olhos. Outra ligação misteriosa. Deixe-me adivinhar, você precisa sair para atender. Não pode deixar a família ouvir suas conversas. Ignorei-o, levantando da mesa e caminhando para a sala enquanto discava o número. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Deputy Marshal Tim. Aqui é Alex Morrison, código Fênix. Temos uma violação crítica de segurança na minha residência protegida. O irmão do sujeito realizou uma entrada não autorizada. Verifiquei as fotos de Derek, há aproximadamente 3 horas. Múltiplas fotografias foram tiradas. Não se sabe se o local foi comprometido para outras pessoas. A temperatura na sala de jantar pareceu cair 20 graus. Eu conseguia ouvir a confiança presunçosa de Derek vacilar atrás de mim. Alex, você está em um local seguro agora? A voz de Tim ficou instantaneamente profissional e alerta. Negativo. Estou na residência da família do sujeito. A família está presente e não tem conhecimento da situação. Não se mova. Não saia desse local. Estou enviando uma equipe imediatamente. Qual é o endereço? Passei o endereço dos meus pais, totalmente consciente do silêncio absoluto atrás de mim. A equipe está a caminho. ETA de 12 minutos.
Alex, preciso que você mantenha todos os indivíduos presentes sob controle. Ninguém sai dessa residência até chegarmos. Entendido? Entendido. E Alex, isso é ruim. Muito, muito ruim. Você sabe o que isso significa? Eu sei. Encerrei a ligação e me virei de volta para a sala de jantar. 6 rostos me encaravam com expressões que variavam de confusão a horror crescente. A arrogância de Derek havia evaporado completamente. Ninguém sai, eu disse com calma, voltando ao meu lugar. Os US Marshalls estão a caminho. Marshalls? A voz da mamãe saiu quase num sussurro. Alex, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Respondi, ainda calmo, mas agora com um fio de dureza é que Derek acabou de cometer um crime federal. Múltiplos crimes federais, na verdade. Invasão e arrombamento de uma residência protegida do Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Fotografia de instalações de segurança classificadas. Potencial comprometimento da localização e da identidade de uma testemunha protegida. O rosto de Derek passou do vermelho ao branco em segundos. Proteção a testemunhas? Você está brincando. Isso é algum tipo de pegadinha elaborada. Não estou brincando, Derek. Meu nome não é Alex Morrison. Não é há 2 anos. Estou no Programa Federal de Proteção a Testemunhas desde que testemunhei contra a família criminosa Castellano em um caso rico. Aquele escritório que você revirou era uma casa segura mantida pelo governo, com protocolos de segurança documentados. Cada gaveta que você abriu, cada arquivo que fotografou, cada fechadura que você arrombou, tudo aquilo era propriedade federal e tudo aquilo estava sendo monitorado. A cor sumiu do rosto de Raquel. A família Castellano, eles não são um dos maiores sindicatos do crime organizado da Costa Leste? Sim, confirmei. Eu testemunhei um assassinato 2 anos atrás. Não qualquer assassinato. Eu vi Vincent Castellano executar pessoalmente um informante federal. Eu estava trabalhando até tarde no escritório de contabilidade e acabei no lugar errado, na hora errada. Vi tudo. Meu testemunho colocou 26 de seus associados na prisão perpétua. Tom falou pela primeira vez, a voz trêmula. Jesus Cristo, Alex, ou seja lá quem você testemunhou contra a máfia. Meu nome verdadeiro é Marcus Webb, disse. Eu era Marcus Webb. Agora sou Alex Morrison, vivendo numa casa segura federal com uma identidade completamente nova porque a família Castellano colocou uma recompensa de $1 milhão pela minha cabeça. Meu pai ficou completamente imóvel, o rosto pálido. Filho, por que você não nos contou? Porque não é assim que funciona a proteção a testemunhas. Pai, o ponto todo é que ninguém sabe quem você realmente é ou onde você realmente está. Os Marshalls fizeram uma exceção, permitindo contato limitado com a família imediata, mas mesmo isso era condicional. Você sabia que eu havia me mudado por causa do trabalho. Sabia que eu tinha um novo emprego. Era tudo o que vocês estavam autorizados a saber. Mas somos sua família, protestou mamãe, com lágrimas começando a se formar. Tínhamos o direito de saber que você estava em perigo. Não, mãe, vocês não tinham. Porque no momento em que soubessem, se tornariam um risco de segurança. Cada ligação telefônica se torna uma responsabilidade. Cada reunião de família se torna uma preocupação tática. Os Marshalls recomendaram separação completa, mas eu negociei contato limitado porque não queria desaparecer completamente das suas vidas. Agora percebo que isso pode ter sido um erro. Dererick encontrou a voz novamente, embora saísse sufocada. Eu não sabia. Como diabos eu ia saber? Você não deveria ter invadido minha casa, Derek. Não deveria ter me perseguido, seguido e realizado uma busca ilegal na minha residência. Essas são coisas que pessoas normais não fazem, proteção federal a testemunhas ou não. Você tem sido tão secreto. A voz de Dererick começou a subir com pânico. Sempre desviando de perguntas, nunca disponível, agindo como se tivesse algo a esconder. Eu pensei que você estivesse envolvido em algo ilegal, ou tendo um caso, ou sei lá, mas não nisso. Então, sua solução foi cometer múltiplos crimes para satisfazer sua curiosidade, eu disse, seco. Como você pensou que isso ia terminar, Derek? Qual era o seu cenário ideal?
Ele não tinha resposta. Raquel se inclinou para a frente, a voz urgente. Alex, Marcos, quem quer que você seja, e agora? O que os Marshalls vão fazer? No mínimo, Derek será preso e acusado de invasão, violação de propriedade federal e possível comprometimento de uma testemunha protegida. Dependendo do promotor, ele pode pegar de 5 a 10 anos de prisão federal. As fotografias no celular dele serão apreendidas como prova. Seus eletrônicos serão examinados forensemente para determinar se ele compartilhou essas informações com mais alguém. Ele é seu irmão. Mamãe chorou. Com certeza você pode explicar que ele não sabia, que foi só um mal-entendido. Mãe, não existe só um mal-entendido na proteção federal a testemunhas. Derek invadiu uma casa segura que faz parte de um programa ativo de proteção. Mesmo que ele realmente não soubesse do que se tratava, a violação de segurança é real. Os Marshalls têm que assumir o pior cenário, que o local foi comprometido, que minha identidade pode ser exposta e que a família Castellano pode descobrir onde eu tenho vivido. Mas ele não contou para ninguém, insistiu papai. Derek, diga a eles que não contou a ninguém sobre isso. O silêncio de Derek era condenador. Derek, a voz de Raquel soou firme. Para quem você contou? Eu, talvez tenha mencionado para algumas pessoas, admitiu Derek, com a voz quase inaudível. Eu estava empolgado por finalmente ter descoberto seus segredos. Sua namorada, que posta tudo nas redes sociais, disse a Sarah, com a voz fria, e talvez o Jake e o Chris no bar semana passada, mas não dei o endereço nem nada específico. Só disse que tinha descoberto onde você morava e que ia dar uma olhada. Fechei os olhos, sentindo todo o peso da situação se assentando sobre mim. Derek, você entende o que fez? Continuei. Você contou para várias pessoas que havia localizado seu irmão, que misteriosamente se mudou há 2 anos. Disse que ia invadir o apartamento dele. Depois tirou fotografias e, suponho, compartilhou com pelo menos algumas dessas pessoas. O silêncio contínuo de Derek foi resposta suficiente. Sarah, Jake e Chris, continuei. 3 pessoas que agora sabem que Alex Morrison, que mora em um apartamento específico, está de alguma forma ligado ao irmão misteriosamente realocado de Derek Morrison. Quanto tempo você acha que levaria para um investigador profissional ou um assassino contratado conectar esses pontos? Eu não quis dizer. Começou Derek. Não importa o que você quis dizer, eu cortei, com a compostura finalmente falhando um pouco. A intenção é irrelevante quando você potencialmente expôs uma testemunha federal a assassinos do crime organizado. A família Castellano tem recursos, Derek. Eles têm pessoas que monitoram redes sociais, pessoas que investigam rumores. Eles têm $1 milhão pela minha localização. E você acabou de dar a eles uma trilha de migalhas que leva direto até mim. O som de veículos chegando do lado de fora fez todos se assustarem. Pela janela, pude ver 3 SUVs pretas com placas do governo. Portas de carro bateram em rápida sucessão. São eles, disse, levantando-me. Ninguém se mova. Deixem comigo. A campainha não tocou. Houve apenas uma batida autoritária que deixou claro que não era um pedido. Abri a porta e encontrei o Deputy Marshal T flanqueado por 4 outros US Marshalls, todos com equipamentos táticos e expressões muito sérias. Deputy Marshal T, cumprimentei. Alex, ele acenou de forma breve, depois se dirigiu à sala além de mim. Serviço de US Marshalls. Todos permaneçam sentados com as mãos visíveis. Precisamos garantir este local e interrogar todos os presentes. Os Marshalls entraram com prática e precisão. 2 se moveram imediatamente para proteger as saídas. Outro começou a fotografar a cena. Tim se aproximou da mesa de jantar, onde minha família estava paralisada. Qual de vocês é Derek Morrison? Perguntou, embora o tom sugerisse que ele já sabia. Derek levantou a mão trêmula, do jeito que fazia quando era criança e a professora o chamava. Sou eu, Sr. Morrison. Preciso ver seu celular. Agora. Derek entregou sem protestar. Tim começou a deslizar pelas fotos, a expressão escurecendo a cada movimento. Você tirou 43 fotografias de uma residência protegida federal. Postou 6 delas na sua conta do Facebook com a legenda: finalmente descobriu o que meu irmão secreto tem escondido.
Essas postagens foram compartilhadas 17 vezes e têm mais de 100 comentários. Meu Deus, sussurrou Raquel. Tim olhou para Derek com uma expressão que conseguia ser ao mesmo tempo furiosa e exausta. Senhor Morrison, o senhor faz ideia do que acabou de fazer? Eu não sabia que era uma casa segura, disse Derek, a voz trêmula. Achei que ele estava só sendo paranoico ou escondendo alguma coisa. Eu não sabia nada sobre proteção a testemunhas. Não sabia nada sobre a máfia. Eu só queria saber por que meu irmão estava sendo tão secreto. O que você queria e a sua ignorância não mudam os fatos, respondeu Tim, frio como gelo. Você cometeu invasão. Fotografou propriedade federal. Distribuiu essas fotografias publicamente. E, ao fazer isso, potencialmente comprometeu um caso ativo de proteção a testemunhas e colocou a vida do seu irmão em risco. Mamãe começou a chorar de verdade agora. Papai parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. Raquel segurava a mão de Tom com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Outro marshal se aproximou de Tim e sussurrou algo. A mandíbula de Tim se contraiu. Tem certeza, senhor? As postagens nas redes sociais já foram compartilhadas em pelo menos 3 fóruns de true crime. Um usuário já identificou o complexo de apartamentos com base nos detalhes visíveis nas fotos. Tim se virou para Derek. Derek Morrison, você está preso por violações da lei federal, incluindo invasão de propriedade federal, interferência em medidas de proteção a testemunhas e exposição imprudente de uma testemunha protegida ao perigo. Você tem o direito de permanecer calado. Enquanto Tim lia os direitos de Derek, outro marshal se aproximou de mim. Alex, precisamos movê-lo imediatamente. Este local está comprometido. Estamos implementando protocolos de realocação de emergência. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos para pegar itens essenciais na sua atual casa segura. Depois disso, você será levado para uma instalação protegida até que possamos providenciar um novo local. Sua identidade atual está queimada. Vamos precisar começar tudo de novo, novo nome, nova cidade, nova vida. Assenti, já sabendo desde o primeiro momento o que o Derek tinha feito. E a minha família? Eles serão interrogados. Seus aparelhos eletrônicos serão apreendidos para análise e ficarão sob vigilância até termos certeza de que a família Castellano não fez contato. Se determinarmos que existe uma ameaça real, podem precisar de custódia protetiva também. Raquel finalmente conseguiu falar. Custódia protetiva? Nós estamos em perigo agora também? O marshal virou-se para ela. Senhora, seu irmão publicou fotos de uma casa segura federal nas redes sociais. Essas postagens foram amplamente compartilhadas e comentadas. É possível que a organização Castellano já tenha visto. Se eles decidirem usar sua família como forma de pressionar para encontrar Alex Marcos, então, sim, vocês podem estar em perigo. Isso não pode estar acontecendo, soluçou mamãe. É dia de ação de graças. A gente devia estar jantando. Isso não pode ser real. Senhora Morrison, disse Tim, com a voz um pouco mais suave, eu entendo que isso é devastador, mas preciso que a senhora entenda a gravidade da situação. A família Castellano não é um grupo de criminosos comuns. É uma organização sofisticada, com recursos, conexões e uma motivação muito forte para encontrar seu filho. Vincent Castellano está cumprindo 3 penas de prisão perpétua consecutivas por causa do depoimento de Marcos. Seu irmão, Anthony Castellano, jurou vingança publicamente. A recompensa de $1 milhão pela vida do seu filho é real e as pessoas interessadas nela são extremamente perigosas. O que vai acontecer com o Derek? Perguntou meu pai, a voz oca. Isso depende de vários fatores, respondeu Tim. A cooperação dele com nossa investigação. Se as fotografias que ele tirou e divulgou resultam em algum incidente de segurança real. Se a nova localização do seu filho foi comprometida por causa dessa violação. No mínimo, ele enfrentará acusações federais que carregam uma pena substancial de prisão. No máximo, se algo acontecer com Marcos por causa disso, Derek poderá ser acusado como cúmplice de homicídio. Derek soltou um som estrangulado. Um agente federal já algemava as suas mãos atrás das costas. Derek, me desculpa, ele disse, olhando para mim com terror genuíno nos olhos. Eu não sabia.
Juro que não sabia. Eu só estava com raiva porque você estava nos afastando. Achei que você estava sendo egoísta ou escondendo algo ruim. Eu nunca imaginei. Eu sei, respondi baixinho. Mas saber que você não pretendia esse resultado não muda o fato de que está acontecendo. Você fez uma escolha quando decidiu invadir minha casa. Fez uma escolha quando tirou as fotos. Fez uma escolha quando as postou publicamente. Cada uma dessas escolhas levou diretamente a este momento. O que vai acontecer com você? Raquel perguntou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A gente ainda vai te ver de novo? Eu não sei, admiti. Os Marshalls vão avaliar o nível de risco. Se determinarem que manter contato com a família é perigoso demais, então não, vocês não vão me ver novamente. Eu simplesmente vou desaparecer, e Alex Morrison deixará de existir assim como Marcus Webb. Isso não é justo, protestou minha mãe. Você testemunhou um crime. Fez a coisa certa. Por que deveria ser punido perdendo sua família? Porque a alternativa é estar morto, mãe. A família Castellano não perdoa e não esquece. Eu sabia dos riscos quando aceitei testemunhar. Fiz as pazes com a possibilidade de perder tudo 2 anos atrás. Eu esperava manter algum contato com vocês, mas as ações do Dererico hoje tornaram isso impossível. O Marshall que havia falado comigo antes voltou. Alex, precisamos ir. Agora? Houve atividade em comum perto do seu safe house. Não podemos confirmar se está relacionada aos Castellano, mas não vamos correr riscos. Assenti e olhei para minha família pela última vez. Minha mãe ainda chorava. Meu pai parecia destruído. Raquel se mantinha firme, mas por um fio. Tom parecia atordoado, incapaz de processar tudo. E Derek, agora algemado e cercado por agentes, parecia ter visto seu mundo desabar. Sinto muito, disse a todos eles. Sinto muito por não ter podido contar a verdade. Sinto muito que minha situação tenha puxado vocês para algo tão perigoso. E então virei para Derek. Sinto muito que sua curiosidade e sua incapacidade de respeitar limites tenham nos trazido até aqui. Espero que você entenda, um dia, que isso não é algo que eu estou fazendo com você. É algo que está acontecendo por causa das escolhas que você fez. Por favor, sussurrou Dererick. Por favor, não deixe eles me levarem. Eu sou seu irmão. Você era meu irmão quando decidiu invadir minha casa, respondi, minha voz firme apesar da dor no peito. Você era meu irmão quando postou aquelas fotos online. Era meu irmão quando contou seus planos para outras pessoas. Ser meu irmão não te impediu de fazer nada disso. E também não apaga as consequências agora. Tim fez um gesto para os Marshalls que seguravam Derek. Levem-no daqui. Levem-no para o escritório regional para processamento. Estarei lá em breve para conduzir uma entrevista completa. Enquanto conduziam Dererick para fora, ele se virou, tentando me olhar mais uma vez. Me desculpa. Eu sinto muito, muito mesmo. Eu não respondi. O que havia para dizer? Quando Dererick desapareceu do nosso campo de visão, Tim se voltou para meus pais e para Raquel. Todos vocês precisarão ir ao nosso escritório para prestar depoimentos. Seus telefones, computadores e quaisquer outros dispositivos eletrônicos serão apreendidos para análise. Também será solicitado que forneçam informações detalhadas sobre qualquer pessoa para quem Derek possa ter contado algo sobre essa situação. Entenderam? Eles assentiram, atordoados. Também colocaremos vigilância em suas casas e monitoraremos suas comunicações pelas próximas semanas, no mínimo. Se alguém entrar em contato perguntando por Alex Morrison ou Marcus Webb, vocês avisam imediatamente. Se alguém desconhecido demonstrar interesse em comum em sua família, avisam imediatamente. Se notarem qualquer coisa suspeita a qualquer coisa mesmo vocês avisam imediatamente. A vida de vocês pode depender disso. Deputy Marshal Tim, Raquel disse, a voz trêmula. Minha família está mesmo em perigo? É realmente tão sério quanto o senhor está dizendo? Tim a encarou com uma expressão que quase parecia pena. Senhora, estou no serviço de Marshalls há 15 anos. Trabalhei com proteção a testemunhas durante todo esse tempo.
A família Castellano é uma das organizações mais perigosas com as quais lidamos. Eles já mataram testemunhas federais. Já mataram familiares de testemunhas. Já mataram pessoas que tinham apenas conexões indiretas com casos contra eles. Então, sim, é tão sério quanto estou dizendo. Talvez até mais. Ele então se voltou para mim. Alex, precisamos ir. Sua escolta está pronta. Olhei para minha família pela última vez. Eu amo vocês. Sinto muito que tenha terminado assim. Cuidem uns dos outros. Minha mãe se levantou, tentando vir em minha direção, mas um dos marshals a interceptou com cuidado. Senhora, por favor. Precisamos mover a testemunha imediatamente. Por favor, minha mãe implorou, olhando para mim. Por favor, fique seguro. Por favor, não desapareça para sempre. Você é meu filho. Eu não posso te perder. Vou ficar tão seguro quanto os marshals conseguirem me manter, respondi. Mas, mãe, você precisa se preparar para a possibilidade de que talvez não me veja de novo. Derek não comprometeu só minha localização. Ele comprometeu tudo. Minha identidade inteira talvez precise ser descartada e reconstruída do zero. Tim colocou a mão no meu ombro. Hora de ir. Eu o segui até um dos SUVs, escoltado por marshals armados. Enquanto nos afastávamos, olhei para a casa dos meus pais através da janela. Vi minha mãe desabar nos braços do meu pai, ali no gramado da frente, com Raquel e Tom ao lado, sem saber o que fazer. No banco do SUV, Tim me entregou um tablet. Precisamos começar a documentar tudo o que você consegue lembrar sobre a configuração do Safe House, sua rotina, qualquer pessoa que possa ter te visto com frequência. Também vamos precisar de uma lista completa do que Derek teve acesso. Ele fotografou tudo, eu disse. Todos os cômodos, todas as gavetas que abriu, todas as medidas de segurança que instalei. Nós sabemos. Já começamos a analisar as fotos. A boa notícia é que a maioria das medidas de segurança não está visível nas imagens e ele não sabia o que procurar. A má notícia é que a planta está clara, e qualquer pessoa experiente poderia usar essas informações para planejar uma aproximação. Quais são as chances de a família Castellano já ter visto as fotos? Tim hesitou. Estamos operando com a suposição de que sim. Já se passaram 3 horas desde que Derek postou. Isso é mais do que tempo suficiente para a informação chegar a quem tiver interesse. Então meu safe house está completamente comprometido. Não só o safe house, Alex. Toda a sua identidade naquela cidade está comprometida. Todos os lugares que você frequentava, todas as pessoas com quem você interagia, todas as rotinas que você seguia, tudo precisa ser considerado queimado. Vamos recomeçar do zero. Assenti, sentindo o peso daquilo. 2 anos construindo uma vida, criando uma identidade, estabelecendo uma rotina. Tudo destruído em uma única tarde porque meu irmão não conseguiu respeitar limites. O que vai acontecer com Derek? Perguntei. Isso depende do procurador federal, respondeu Tim. Mas entre nós, ele está olhando para uma pena pesada. Invadir propriedade federal já dá 5 anos. Some as violações do Programa de Proteção à Testemunha, a quebra de segurança, a divulgação nas redes sociais, ele pode pegar facilmente de 10 a 15 anos. E se algo acontecer com você como resultado desse vazamento, essas acusações aumentam significativamente. Ele não sabia o que estava fazendo. Não importa. Ignorância não é defesa contra crimes federais. Ele fez uma escolha consciente ao invadir sua casa. Fez uma escolha consciente ao fotografar tudo. Fez uma escolha consciente ao postar as fotos publicamente. Cada uma dessas escolhas foi legal proteção à testemunha ou não. O fato de que essas ações ilegais comprometeram um protegido federal só torna tudo exponencialmente pior. Viajamos em silêncio por vários minutos antes de Tim falar novamente. Pelo que vale, Alex, sinto muito. Eu sei que você lutou muito para manter contato com sua família. Sei o quanto isso significava para você. Este é um cenário de pior caso. É o que é, respondi. Eu sabia dos riscos. Só não esperava que a ameaça viesse do meu próprio irmão.
A família costuma ser o elo mais fraco na proteção à testemunha, disse Tim. Não porque sejam mal intencionados, mas porque não entendem o que está em jogo. Acham que têm o direito à informação, o direito de saber onde você está, o que está fazendo. Não entendem que esses direitos o podem te matar. Meu telefone vibrou o celular criptografado que os Marshalls tinham me fornecido. Uma mensagem da equipe de relocação. Apartamento limpo. Itens essenciais embalados. Pronto para transporte ao local temporário. Então é isso, eu disse. Alex Morrison está oficialmente morto. Vamos criar uma nova identidade para você, garantiu Tim. Novo nome, novo local, novo histórico. Faremos tudo o que pudermos para manter você seguro. Eu sei que vão. Você sempre foi bom comigo, Tim. Eu agradeço. Só estou fazendo o meu trabalho, ele disse, mas havia algo quase caloroso na voz dele. Embora eu admita, você é uma das melhores testemunhas com quem já trabalhei. A maioria das pessoas na sua situação estaria desmoronando agora. Você está lidando com isso com uma calma impressionante. Desmoronar não vai mudar nada, respondi. Meu irmão fez suas escolhas. Eu fiz as minhas quando aceitei testemunhar. Agora ambos vivemos com as consequências. Enquanto dirigíamos em direção à instalação segura onde eu passaria as próximas semanas enquanto os Marshalls organizavam minha nova vida, pensei no jantar de ação de graças, no peru que nunca foi comido, na reunião de família que terminou em algemas e lágrimas, na fraternidade que achava que estava descobrindo segredos e, em vez disso, destruiu vidas. Dererick queria saber o que eu estava escondendo. Agora ele sabia, e esse conhecimento custou sua liberdade, colocou nossa família em perigo e apagou qualquer relação que ainda pudéssemos ter salvado. Perguntei-me se, anos à frente, quando ele saísse da prisão federal, acharia que valeu a pena, se sua curiosidade teria sido satisfeita, se teria aprendido algo com a experiência. Mas, acima de tudo, me perguntei se algum dia veria algum deles novamente. As lágrimas da minha mãe, a expressão abatida do meu pai, o medo de Raquel, o choque de Tom, essas imagens seriam as últimas memórias que eu teria da minha família como Marcus Webb. Amanhã eu acordaria com um novo nome, em um novo lugar, com uma nova vida, e Dererick acordaria em uma cela federal, enfrentando uma década ou mais de prisão. Tudo porque ele não conseguiu respeitar uma porta trancada. As consequências do Ação de Graças de 2024 ecoariam em nossa família por anos, mas, ao menos, eu ainda estaria vivo para me lembrar delas. Isso já era mais do que um informante de Vincent Castellano poderia esperar.